Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos a nossa história. Na nossa série de programas de férias, nós iremos repassar as palestras preferidas do médium e psicólogo Jairo Avelar, que foram gravadas no Seminário de Carnaval e que teve o tema A Visão Espírita sobre o Superego, o Ego e o Id. Então, fique agora com o nosso programa de férias, com Jairo Avelar. Em Estudo sobre a Histeria, no capítulo intitulado A Psicogênese da Histeria, Freud mostra que o material patogênico, ou seja, a gênese patológica, ela é inconsciente, do qual ele sublinha o caráter altamente organizado. Só pode ser conquistado progressivamente. A consciência, olha interessante, a citação, a consciência ou, Freud usa o termo, consciência do ego. Consciência do ego. Ora, interessante, Kardec pergunta aos espíritos assim, aonde está a lei de Deus? E os espíritos respondem assim, na consciência. Ora, interessante, e Freud coloca o nome, ele traz a designação, consciência do ego, ou seja, esta consciência é um ponto central e ela é muito bem trabalhada, Quando Emmanuel trabalha o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, quando ele trabalha a questão a mente como o espelho da vida, a mente como o espelho da vida. Ora, a mente com o espelho da vida bate muito bem com a concepção da imagem dos espelhos de Lacan. Bate assim, perfeitamente. Agora, Freud utiliza o termo consciência do ego, ou seja, esta consciência do ego é o ponto central. Esta consciência do ego, ela é o ponto central. Quando nós buscamos Kardec sobre a lei de Deus, então nós podemos dizer que os espíritos realmente tinham que dar esta resposta a Kardec. Por quê? Porque a consciência, a lei de Deus, ela tinha que estar no ponto central desse ego, ou seja, no ponto mais desperto que nós possuímos nesse ego. Por isso que, nesta questão do superego, nesse ajuizamento ou nesta crítica, quando o superego faz as suas imposições, ele faz as suas imposições à consciência do ego. Ele faz as suas imposições à consciência do ego. E esta consciência do ego, ela na realidade não tem como te favorecer as coisas. Por quê? Porque nela está habitada, segundo os espíritos, a lei de Deus. Então, nenhum de nós pode pretextar desconhecimento, porque a lei de Deus ela é uma coisa nata, não é? Você não tem como abdicar disso aí. Então, a gente olha como que um pensador traz uma questão, não é? E aí vem outro pensador com os espíritos e traz outra questão que vai fechar exato, como se fosse ali as paralelas de um zíper. Por quê? Porque a consciência, a lei de Deus trazida pelos espíritos, não poderia estar em outro lugar algum que não fosse na consciência, no ponto central, que seria a consciência do ego. Por isso ele vai continuar dizendo assim, é designado como um desfiladeiro. Desfiladeiro é aquela coisa íngreme, não é? Que só deixa passar uma recordação de cada vez e que pode ser bloqueado. Se não bater, ela é bloqueada. Então, vamos dizer o seguinte, você vê lá uma pessoa lá no banco
E aí a pessoa deixou lá um pacote lá de 500 reais. 500 reais. E você precisando de 500 reais. E você olha para o pacote e olha para a pessoa lá, da distraída, sentada lá, olha para o pacote, olha para a pessoa. Não é? Meu Deus. O superego, ele vai falar com você assim, não é possível que você vai apoderar dessa soma. E você vai na direção do dinheiro, ele fala assim, não é seu. Não é? Não é seu. E aí você vai na direção, ele fala assim, o seu superego pertence àquele senhor, você sabe que ele esqueceu aí, mas ainda assim você está querendo. Mas o superego, ele vai investir na consciência do ego, aonde está a lei de Deus. E você vai ouvir assim, isso é um furto. Aí você fica sendo honesto mesmo que não queira. Você fica sendo honesto mesmo que não queira. E aquilo você sai do banco até tremendo. Aí você vai lá na pessoa e fala assim, você esqueceu esse dinheiro ali. A pessoa vai assim, meu querido, nossa, louvado seja, o senhor é um homem de primeira, né? De muita luz, mal sabe ele o problema que ele enfrentou ali, até ele fazer a entrega daquele dinheiro, não é? Porque foi uma briga, gente, que nós não sabemos a extensão, não é, das coisas, mas o que é bonito é como que a gente vê, é um desfiladeiro mesmo. Sabe por que é um desfiladeiro? Que se você não descer com muito cuidado, você rola a ladeira abaixo, e isso acontece todos os dias, não tem nada, é um desfiladeiro, e só deixa passar uma recordação de cada vez. Não adianta você querer embolar as coisas, embolar o trânsito, que ele vai discutir com você uma coisa. Por isso é que as pessoas falam assim, eu não sei porquê, eu não quero pensar sobre isso, e a única coisa que eu faço é pensar isso. Enquanto você não resolver isso com o seu superego, não vai ter como você escapar desse pensamento. Entendeu? Você ofende uma pessoa, ou briga com uma pessoa, ou você prejudica alguém, ou você, aquilo vai te martelar, 10 anos, 30 anos, 50 anos, mas você não vai esquecer, porque instala aí a culpa. E quem bate o martelo, o senhor é culpado. O juiz, ou não é? Gente, por isso que o Dr. Bezerra de Menezes diz assim, é muito tênue a linha que divide o equilíbrio do desequilíbrio. É muito tênue a linha que divide o equilíbrio do desequilíbrio. Porque em qualquer momento que você não considerar a sua crítica, você não considerar o juiz conversando com você, e que você abrir mão desta consciência do ego, você não tem paz consigo. E não adianta, porque isso vai bater como se fossem marteladas. Agora, tanto faz você pensar em Freud, como você pensar em Kardec. O encaminhamento é o mesmo. Você não precisa buscar um ou outro para você sair da raia, não, porque o encaminhamento é o mesmo. A culpa é a mesma. Não tem nada. Oi? Nem o ego protestando contra o superego, afiliado de qualquer religião, dizendo, isso é um anjo do Senhor que me mandou esses 500 reais, aquele anjo está ali, você quer me condenar? Sim, não tem jeito. E ele faz assim, eu te condeno sim, porque está escrito, não é? Agora, aí você pensa, aí você trouxe essa questão aí e eu vou piorar ela mais, não é? Porque vamos dizer que aqueles 500 reais esquecidos lá no banco, né, que você olhou e viu, a pessoa está lá na frente, o pacotinho do dinheiro ficou lá em cima do banco, você está lá sentado do lado do pacote, não é? Aí, nossa, aquela matriz vai lá no ID. Quando você era um salteador de estradas, não é só eu que fui não, muita gente já foi também.
quando você era um salteador de estrada. E ali assaltava um, assaltava outro, e apropriava dos dinheiros, né, de uma forma indébita, e aquilo para você era uma farra. Só que o ego tomou consciência. Agora, e aí, quando você quer se apropriar daquele dinheiro, é o salteador de estrada que busca investimento aqui no ego, ou não é? Ele busca essa recompensa. Não, isso não é nada não, perdeu, a gente quer achar primeiro, não é? Eu estou cuidando de mim, não sei o quê. E aí ele fala assim, é a lei de Deus, e como é que está? Não, não furtarás, não se aproprie das coisas alheias, não é? E aí se for espírita, pior ainda, né? Que aí ouve até a voz do guia, a voz do guia, Deus, não faz isso, meu irmão. Aí que a coisa vira uma confusão danada. O negócio é sério. Muito Emmanuel diz assim, foi ótimo você colocar isso. Emmanuel diz assim, todo assassino invariavelmente retorna ao local do crime. Porque não vamos entender isso um local, né, vamos dizer assim, geográfico propriamente dito, né? É o local do crime. Ou pode estar aqui, ou pode estar aqui. Mas ninguém vai ficar imune de voltar a esse local, seja nos investimentos do id, ou seja nos mecanismos de defesa do ego, mas que nós vamos conviver com a culpa, isso não tenhamos a menor dúvida. Não tenhamos a menor dúvida. Por isso os Espíritos falam assim, leia o Evangelho, estude o Evangelho, leia não sei o quê, procure não sei o quê, que é justamente para que a gente possa amenizar o juízo, ou não é? A gente possa dar nele uma sossegada. Nossa! Bom, então vamos lá. Mas o conflito que Freud vê atuando tem outra dimensão. Nossa Senhora, tem outra dimensão. É o ego como massa dominante de representações, que é ameaçado por uma representação considerada inconciliável com ele, e há um recalcamento pelo ego. Ora, massa dominante de representações. Olha, então vamos dizer o seguinte, aqui pode haver massas dominantes. Então, vamos dizer que essa massa dominante aqui, ela pertence aos desejos da sexualidade. Da mesma forma que tem gente que é viciada em cachaça, outros viciados em cerveja, outros viciados em mineirão, outros viciados, não é, em chocolate, não é? Existem as pessoas viciadas em sexo também, ou não existe? A massa dominante aqui é sexo. E a pessoa fala assim, olha, eu quero até pensar em outra coisa, mas não consigo pensar em outra coisa. Só penso em sexo, meu Deus. Não é? A massa dominante é essa. Mas a realidade é que é ameaçado por uma representação considerada inconciliável com ele. Por quê? Num determinado momento, o superego ele já está abastecido de outras questões. Vamos dizer que essa pessoa, vou trazer para a questão espírita, no superego, vamos dizer que essa pessoa estudou detidamente Sexo e Vida de Emmanuel. Olha, não é possível que alguém leia o livro Sexo e Vida de Emmanuel e continue o mesmo. Eu não acredito que a pessoa vá continuar a mesma. Se não leram, tratem de ler. Se não leram, tratem de ler. Então, o que vai acontecer? Isso aqui é como se começasse a pulsar aqui dentro. Ó. Eu não sei se vocês já tiveram, eu já tive, mas a maioria das pessoas já passa por isso. Assim. Sabe quando a gente tem um machucado? Por exemplo, você está andando, você escorrega. Aí dá aquela ferida, não dá? Depois não dá uma casca preta assim por cima? E a gente está achando que está sarando e aquilo está necrosando por baixo e não fica latejando. Não fica? Sim? Já sentiu isso?
fica aquele latejamento. Então, isso aqui é igual isso. Fica aquele latejamento. Latejamento por quê? Porque, a bem da verdade, essa crítica e esse juízo aqui do superego, hoje eles estão reforçados nas áreas do sexo. Então foram reforçados. Reforçados por quê? Pelo livro Sexo e Vida de Emmanuel. Ora, então, há um desejo exacerbado em torno do sexo. E já há uma crítica, um juízo reforçado em torno do sexo. Então, essas duas instâncias, elas passam a degladiar entre si. A instância desejante e a instância que tolhe, que segura o ser. E aí, por isso que muitas pessoas falam assim, eu ainda não estou pronto para ser espírita. E uns falam assim, ser espírita é muito complicado. Não é? Por quê? Porque a doutrina espírita, as obras espíritas, elas trazem esse reforçamento desta crítica, desse ajuizamento. Elas sustentam esse superego, e esse superego, ele passa, não é, a dominar esse ego, não deixando que ele cometa os desvarios que ele vinha cometendo. Então, ele vai ter que recalcar de uma forma ou de outra, ele vai ter que recalcar estes impulsos, e eles, então, deixam de habitar essas faixas e passam a habitar as faixas do inconsciente. Mas aqui, veja bem, nós não estamos falando de inconsciente como id, mas nós estamos falando de faixas do inconsciente dentro do próprio superego. Por isso que Freud vai dizer assim, o ego é muito mais inconsciente do que se pensa. Por quê? Ele vai recalcando, à medida que vai entrando valores novos, nós vamos recalcando determinados valores mais antigos. Mas depois ele não passa por isso? Hã? Esse recalque depois passa por isso. Depois de algum tempo, né? 100 anos, cento e tantos anos. Depois da encarnação da pessoa, que vai por isso. Não, às vezes não. Quando você desencarna, você não perde o ego. Eu não perco, esse recalque, ele passa por... Ele só vai passar para o id na medida em que esse recalcamento ele já seja uma coisa mais profunda, tá? Ou traumática. À medida que houve uma consciência do superego. Naquele caso, ele é superado, porque houve a apropriação de um outro conhecimento. Então, vamos entender assim, né, a grosso modo, não é? É como se aquele sexo e vida ali, ele tivesse entrado como como é que chama aquele? Uma soda cáustica, né? Que vai destruindo até que aquilo vira e vai embora. Para o id mesmo, vão materiais recalcados, ou seja, aquilo que você não trabalha com ele, mas você não dá conta de lidar com ele. Mais traumas, é na ordem dos traumas. Nós voltamos já já com o médium Jairo Avelar, nos falando a respeito da visão espírita sobre o superego, o ego e o id. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Vocês já conhecem o Clube Amigos da Boa Nova? Não? Então acesse www.radioboanova.com.br ou pelo telefone 0800 12 18 38, 0800 12 18 38 e conheça mais sobre a Fundação André Luiz. E para conhecer mais sobre os livros psicografados pelo médium e psicólogo Jairo Avelar, acesse o site da editora Itapuã, www.itapuãeditora.com.br ou pelo telefone, código da operadora 31 3357 6550, 3357 6550.
Vamos agora para a segunda parte da palestra sobre a visão espírita, sobre o superego, o ego e o id. No capítulo metapsicológico da interpretação dos sonhos, metapsicológico por quê? Porque isto aqui vai além de uma psicologia científica, além de uma coisa que possa ser comprovada, né? Uma coisa que possa ser palpável, por isso metapsicológico. A interpretação dos sonhos é estabelecida a diferenciação entre os sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente, no quadro de um aparelho em que não intervém a noção de ego. E isso ficou muito claro ali quando nós colocamos, né, o inconsciente dentro do ego, né, que foi justamente para que todo mundo pudesse entender que o ego como instância, né, e o inconsciente como local, né, ali é um local. Então, nós não vamos entrar nisso mais. A passagem de um sistema para outro é concebida como tradução ou segundo a comparação óptica, como passagem de meio para o outro, cujo índice de refração fosse diferente. A porção defensiva não está ausente do sonho, mas de nenhum modo é agrupada por Freud sob o termo ego. Diversos aspectos, podíamos reconhecer nos trabalhos precedentes, encontram-se repartidos em diferentes níveis. O ego, enquanto instância defensiva, reencontra-se em certa medida na censura e conviria notar que ele tem um papel essencialmente interditório. Para Freud, funcionam os conflitos neuróticos. Por quê? Os conflitos neuróticos, eles funcionam, e Freud estava certíssimo, na medida em que esse ser deseja. Este ser deseja, mas os desejos vêm em oposição à crítica. E muitas vezes nós não sabemos harmonizar desejos e crítica. E desejamos, criticamos, desejamos. Então esse binômio desejo e crítica, ele muitas vezes torna-se o vertedouro das Por exemplo, aqui eu conheci até foi uma companheira da casa, não vou citar nome, não é? Mas uma companheira que tentou suicídio 4 vezes. Eu lembro uma vez dela no hospital com a cabeça imensa, né? Que pulou na frente do carro e aquele negócio todo. Foi uma das grandes colaboradoras que a nossa casa teve numa determinada época. Tentou suicídio umas 4 vezes. Uma época, ela andava com o cabelo grande, batom, aquele negócio todo. Noutra época, ela cortava o cabelo pequenininho, fazia até o pé aqui igual o homem, e ela então bandeava para a homossexualidade. Na outra época, ela voltava à heterossexualidade. Olha a briga, gente, que existia aqui, que provocava o sintoma neurótico, né, mórbido do suicídio. O que era isso? A luta que existia, né? A luta que existia entre o desejo e a crítica. A luta que existia entre o desejo e a crítica. Por isso que nós não podemos levantar o dedo para criticar as pessoas, porque a luta interior é muito grande. Né? A luta interior ela é imensa. Nós não sabemos, né, como que isso é pesado. Freud descreve em termos antropomórficos o objeto introjetado no ego, que o objeto introjetado no ego é submetido aos piores tratamentos. Sofre, aqui está vendo? Sofre o suicídio procura matá-lo. Então, quando a pessoa tenta o suicídio, ela não queria se matar, não é? Ela queria matar o homossexual que existia dentro dela. Só que o desespero é tão grande que a pessoa não percebe que matando o personagem, ela morreria junto. Né? É o desespero. Nenhum suicida quer suicidar. Ele quer matar a história. Não é? Só que ele, num desespero, ele não percebe que matando a história, ele se auto-aniquila. Não é? E aí nós vamos ver, na melancolia,
num conflito ambivalente para com o objeto, vai ser transposto na relação com o ego. Que relação é essa? O ego já não é conhecido como uma única instância personificada no interior psíquico. Certas partes podem separar por clivagem. Essa é a palavra. Clivagem. A clivagem corresponde a uma cisão que opera no interior do ego. Que cisão é essa? É a cisão entre os desejos. Vou continuar no exemplo que eu estava nele. Essa cisão ela aconteceu ali porque, de um lado, tinha o ser heterossexual. Do outro lado, tinha o ser homossexual. Então, essa cisão, ela, no interior do ego, ela ocorre e ela, na realidade, garante o conflito neurótico, Não é? Ou seja, é o ser que deseja, de um lado, ela deseja a homossexualidade, no outro lado, ela deseja a heterossexualidade. Por quê? O ego, ele tende à homossexualidade, mas ele sofre as pressões do superego, reforçado por vários valores sociais, por valores que foram sendo introjetados nesse superego, e ele passa a exigir deste ego a postura heterossexual. Só que, na realidade, gente, isso é uma luta muito profunda dentro do ser e que, muitas vezes, ele não dá conta. E nós temos que saber entender essas coisas. Por isso que Emmanuel, no final do livro Vida e Sexo, ele vai dizer assim, diante a todas as questões dos sexos, né, calai os vossos libélulos. Calai-vos. Por quê? Porque nós não sabemos, diante a todas as questões, nós não sabemos o que passa na profundidade deste ser. Gente, é duro, não é fácil, não. As coisas são muito difíceis para que a gente queira resolver só com crítica. E aí vem a questão. Nesta libido narcísica, pode ter como objeto toda uma série de instâncias que formam um complexo e cujo pertencimento ao sistema do ego é, aliás, conotado pelos nomes que Freud as designa. Gente, esse homem era inteligente. Quando ele trabalha a questão do ego ideal e do ideal do ego e do superego. O ego ideal, o ideal do ego e o superego. Por quê? O ego ideal, na realidade, é um ego que a todo momento ele está, não é? Ele vai, não é? Ele está muito centrado nesta consciência. É aquilo que é o ideal para nós. O que é o ideal nesse caso aqui? O ideal é ser heterossexual. Por quê? Isso é um investimento, né? Isso é uma exigência social, isso é uma visão normal, isso é a situação natural e uma série de coisas. Então, isso é o ideal, não é? Ou seja, todos nós, no piso da evolução que nós nos encontramos, nós sabemos o que é ideal para nós, ou não sabemos? Todos nós sabemos, isso aí qualquer um sabe. Agora, a grande guerra, o grande processo nisso está no ideal do ego, que muitas vezes é conflitante, gente.
nem sempre aquilo que é ideal, nem sempre aquilo que é ideal, que é um ego ideal, não é ideal para o... É o grande conflito nosso. Então, de repente, o ideal para mim é trabalhar, ganhar, de repente o ideal para mim é trabalhar, ganhar muito dinheiro, guardar dinheiro, viajar, fazer isso, fazer aquilo. Porque o ideal do ego é viajar, é ganhar muito dinheiro, é crescer, é gastar, é viajar, é ter 2, 3 namoradas, é ter carro novo, isso e aquilo, mas de repente o ego ideal vai sendo trabalhado, né, no curso da vida e nós vamos aprendendo através do Evangelho, através de uma lição, através disso, que o ideal é o retorno à humildade, o retorno à base. Dá problema ou não dá problema? Não é? Por quê? E como dá problema? Não é? Porque, de repente, você vê uma pessoa, não é? Vamos dizer assim, nós temos aqui, vamos trazer para um campo muito simples. Por exemplo, o atendimento aqui no domingo de manhã. Tem os passes, tem a distribuição de alimento, não é? Tem, às vezes, a roupa, tem a distribuição de mantimento, tem isso, tem aquilo, aquele negócio todo. Por que é difícil colaboradores? Porque não atende o ideal do ego. Não é? Porque o ideal é que ele esteja domingo de manhã numa piscina, nadando, fazendo um churrasco, tomando, né, uma cerveja, mexendo com as meninas, ou mexendo com os rapazes, não é assim? Mas tem muita gente que vem empurrado, porque ele sabe que tem que formar o ego ideal. Vamos dizer o seguinte, vamos pensar nesse ego ideal e nesse ideal do ego. O que faço para você seguir? Porque ele gostou mesmo, né? Na realidade, ele vê em Jesus ali uma figura que iria entrar como uma luva no ego ideal, né? Aquele pastor de almas, né? Aquele condutor tranquilo. Ele falou, não, isso vai entrar como uma luva para mim e vai ser a minha redenção. E aí Jesus não deu outra. Ele falou com ele assim, vai... Não, amoroso e tudo, depois vai, não é? Dá tudo que tens, não é? Divide com os pobres e me siga. Contrariou o ideal do ego. Como que eu vou, né, dar tudo que eu tenho, dividir tudo que eu tenho, perder tudo que eu tenho, só para agradar esse ego ideal? O que é isso? Não é? O superego não tinha o reforçamento. O que ele fez? Abaixou a cabeça e ó. Só foi. Não é? Oi? Nas nossas vidas, né? Aham. No espírito das famílias, a gente vê muito essa situação. Sim. Inclusive porque nós começamos a estudar a doutrina e temos muitos argumentos, né? Uhum. Então, o próprio ideal do ego, ele combate o ego ideal nas nossas discussões dentro dos lares, de um modo geral, quando nós colocamos essas posições. Então, muitos deixam de ir às reuniões porque, em nome da família, em nome de... São justificativas que nem todas têm sentido, é claro, tem umas que, né? Porque segundo Jesus, largar pai, mãe, né? Isso ali é complexo. Complexo. Não é? Aí a gente observa muito isso, porque não, para mim ser espírita, mas eu posso ter casa, eu posso ter carro. Quer dizer, isso não entra no contexto, mas nós jogamos nas nossas justificativas. Sim. Por causa desse ideal. Desses ideais. Perfeitamente. Não, correto, o pensamento é esse. Agora, pegando ainda uma carona, né, nisso que foi trazido aqui no finalzinho, nós temos que refletir o seguinte, como que Jesus foi sábio? Não é? Porque, a bem da verdade, vamos falar psicanaliticamente, né? Jesus provocou nesse jovem uma
Ou não provocou? Ele provocou uma cisão no ego daquele jovem, porque daquele momento em diante, ele passou a refletir entre aquilo que era ideal para ele com aquilo que era ideal dele. Ou não é? Ele passou a refletir. Por que o culto do Evangelho no lar é uma coisa tão difícil? Porque cada culto do Evangelho no lar, cada leitura que nós fazemos, cada discussão que nós fazemos, provoca uma clivagem, uma cisão no eu. Você pode não melhorar na hora, mas daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, aquilo vai fazer efeito. E às vezes, entre aspas, pode te mandar até para o hospital psiquiátrico. Não como doença, mas como cura. Ô, gente, nós poderíamos ficar aqui até 10 horas, mas eu vejo que não seria bom também cansá-los mais, e vejo que o principal, né, eu acho que foi entendido, foi refletido por todos nós, não é? É essa questão do ego. Nós não estamos pensando em ego como pessoa, né? Mas nós estamos pensando em ego como instância, né? Como toda uma situação, não é? Que faz parte desse ser. E isso fica lindo, fica maravilhoso, quando nós vemos esse ser como um ser imortal, né? Como um ser que vem aí nas suas vidas sucessivas, né? reciclando experiência, justamente nesse grande trabalho da misericórdia divina, que é acertar os passos entre o ego e o superego, não é? E acertar os passos entre o ego ideal e o ideal do ego. Esse é o grande trabalho da vida, né? Esse é o grande trabalho dos nossos dias. E por mais difíceis sejam as coisas, por mais difíceis sejam os desafios, não é? Nós devemos estar sempre conscientes, sempre apostos, que o ideal, não é? É aquilo que vai de interesse ao espírito imortal, aquilo que pode nos sustentar, aquilo que pode nos encaminhar e aquilo que possa fazer luz nas nossas vidas, porque de trevas nós já estamos cheios, porque de dificuldade nós já viemos aqui até hoje. Então, o bom é difícil? Traz conflitos, traz questões assim, traz problemas, mas temos que ter coragem para enfrentar, né, esse grande duelo existente no nosso psiquismo. Agradeço a vocês de coração pelo carinho, pela maneira, né, atenciosa que vocês se comportaram, e diga-se de passagem, um tempo muito grande, não é? Eu sei que sobrecarrega e tudo, mas eu acho que de uma forma ou de outra, né, saímos daqui hoje um pouquinho melhores, mais responsáveis com as nossas vidas, né? Muito obrigado a todos vocês e devolvo a palavra para o nosso Antônio. É isso aí, amigos. Estamos chegando ao final de mais um programa. Tomara que você tenha gostado. Nas livrarias você encontra toda a obra da editora Itapuã. Fica aqui o nosso destaque para a obra Depressão e Mediunidade, a terapêutica espírita e a ciência humana, juntas e despidas de ideias preconcebidas. Muito podem realizar em prol da saúde do ser. E o Espiritismo tem como oferecer prestimosa colaboração subsidiariamente à medicina. Fica aqui o nosso abraço, uma boa tarde a todos e até a próxima semana.